Graça e paz, amados irmãos, não só da minha denominação, mas de todas as denominações. Aqui quem fala mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, do país, é o Brasil. Se vocês, amados irmãos e queridos ouvintes, estiverem gostando dos estudos, das pregações, vocês acessem o canal aí no YouTube, vá do lado direito embaixo e coloque o dedinho ali no sininho, né? Se inscreve ali e vocês vão ver, já tem 138 trabalhos do Senhor, que o irmão Zito já vem trazendo. Perdoe algumas falhas minhas, que nós somos falhos, se tiver alguma falha, mas corrijam a Bíblia, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinar as Escrituras. Então você examine para ver se estão corretamente, conforme que o irmão Zito vos fala aqui. Amém? Que Deus possa abençoar a todos nesse dia de hoje, esse dia de sábado, que é dia 18 de novembro de 2023. E para dar início, eu vou louvar o hino do cantor cristão, de número 126, que tem como título Louvai. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele o tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falha da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador, e de todos, servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falha da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, fiéis cantai, seu grande amor cantai, seu poder e glória louvai, louvai, qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falha da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. E para a nossa meditação, eu já vou deixar 2 versículos no estudo de hoje, que nos diz assim, lá em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6 e 7 nos diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse foi o livro de Filipenses, capítulo 4, e versículos 6 e 7. Nosso Deus abençoe e vamos dar início ao trabalho de hoje. E nós hoje vamos falar sobre o nosso Deus. Jesus também, que Deus está no controle de tudo, nas nossas vidas, na natureza, em tudo que Deus fez. Então, vou ler alguns versículos aqui para os irmãos entender, não é? Está escrito lá em Mateus, capítulo 6 e o versículo 34, e nos diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Isso aqui quer dizer que para a gente não ficar inquieto, para a gente ficar
Porque muitas coisas, amanhã eu já vou fazer isso, já vou fazer aquilo, vou cuidar de ir para o serviço, tem isso, tem aquilo outro. A gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. E a gente tem que ficar quieto, mais cômodo e deixar tudo nas mãos de Deus. Porque a gente nem sabe se amanhã nós vamos amanhecer vivos, não é verdade? Porque muitos morrem pela madrugada. E o dia amanhã pertence só a Deus, não é? E também a cada dia o seu mal. Porque a cada dia vem o seu mal. Porque no dia de hoje nós vemos que todo dia a gente tem que agradecer a Deus. Já somos gratos pelo dia de hoje, termos levantado, termos acordado. Então é isso. Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Exatamente, para a gente não se atemorizar, não ter medo, não é? E ele disse aqui que nos dá paz, né? Mas não como a paz desse mundo. E que nós não possamos colocar aqui, não se turbe o vosso coração, para que ele colocar tanta coisa no nosso coração, para ficar angustiado e se atemorizar, ficar com temor, com medo. Não, se a gente sabe que existe um Deus verdadeiro lá no alto dos céus, que cuida de nós e ele tem um controle sobre todas as nossas vidas, ele vai sempre tirar nós dessas situações. Aqui também em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7 é assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui está falando que a gente tem que lançar toda a nossa ansiedade sobre ele, toda a vossa angústia, porque ele tem cuidado de vós. Não só o nosso Deus, mas Jesus Cristo também tem feito isso nas nossas vidas. Então a gente tem que lançar, colocar tudo que há tudo que há de ruim, das situações difíceis, as tribulações, as aflições, diante de Jesus Cristo, que o Pai Celestial está vendo lá de cima, para que ele venha tomar conta de nós e resolver todos os problemas, mas não a nós mesmos resolver. Deus dá discernimento a nós, para que nós resolvemos. Mas quem faz tudo espiritualmente é o nosso Deus e Jesus Cristo através do Espírito Santo. Em Romanos 8, capítulo 37 e 39, ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aqui é de 1 Pedro, capítulo... em Romanos, capítulo 8, e versículo 37 ao 39. Então está dizendo aqui que nenhuma dessas coisas, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura sequer que venha nos atormentar, assim, não poderá, todos esses 3 versículos aqui, nada disso vai separar nós do amor que temos em Cristo Jesus, através do nosso Deus, que ele, como diz lá em João capítulo 3, 16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu, ou mandou, ou doou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo que a gente sabendo que existe todo esse mal aqui, olha, como está escrito no versículo aqui, 39, diz assim: profundidade, nem outra criatura poderá separar o amor de Deus, que é em Cristo Jesus. No versículo 38 está dizendo aqui: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o presente, nem o dia de amanhã que há de vir, nem o depois de amanhã, vai nos afastar do amor de Cristo Jesus, que é em Cristo Jesus, através do nosso Deus. A não ser que aquele que se desvie do caminho do Senhor, não é? Aí ele vai estar totalmente fora desses versículos aqui. Mas se tiver fé e saber que Deus é o soberano e o que o nosso Deus, ele está no controle de tudo, através de seu Filho amado Cristo Jesus, nós vamos passar por tudo isso aqui. E passamos todos os dias. Mas sabemos que existe um Deus lá que acalma tudo, como tem um hino que chama Acalmaria.
Jesus Cristo mesmo acalmou um mar bravio, quando na tempestade ali, quando os apóstolos estavam ali, e o mar se quebrar, e Jesus ali estava, e andou sobre as águas, até Pedro também, o discípulo, andou sobre as águas, e Jesus apacentou ali as águas, que até os discípulos disseram assim, quem é este? Que até os ventos e o mar obedecem, não é? Porque Deus repassou o poder ao seu Filho amado Jesus Cristo, tudo ele fazia, tendo o poder do próprio Pai, que era o próprio Deus reencarnado na carne humana, né, que ele vem dos divindades, na carne espiritual. E sabemos que Jesus apacentava e apacenta qualquer tipo de tempestade. Ele é o nosso intercessor, que intercede por nós lá no alto do céu, à destra do Pai, onde está sentado à sua direita. Ele é o nosso intercessor, libertador e salvador. E sabemos disso, que temos que confiar em Jesus e no Pai Celestial. Aqui também, confiança em Deus. Salmos 27, versículo 1, diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me receberei? Se o Senhor é quem nele confio, não é? Ele é a minha luz, eu vou temer a quem? Não vou temer coisa alguma. Quando eu estiver nas trevas, a luz que é Jesus Cristo, através do nosso Deus, eu não vou temer a nada. É como hoje, alusivamente, o sol aqui está escaldando, está iluminando todo o estado de Pernambuco, eu creio, com a temperatura alta, mas à noite vem a escuridão. Se não fosse essa energia aí solar ou energia elétrica para acender as luzes que tem através da eletricidade gerada por usinas hidrelétricas, sabemos que a luz, sem luz nenhuma noite, são trevas. Por isso que existe a luz. Deus mandou homens capacitados aqui para fazer a luz. Eu acho que o inventor da luz, se não me engano, foi Thomas Edison. Então, que essa luz que ilumina a noite, que é uma luz artificial, não é a luz espiritual, que é Jesus, que encontramos através de Jesus, que ele é a luz da vida, né? Aquela luz que clareia nossos corações, nossa vida, nossas mentes. Jesus é a luz do mundo. E nós somos também a luz do mundo e o sal da terra, que Jesus disse assim, que ir de pregar o evangelho. Então, nós temos que seguir a Jesus nesse sentido, né? Somos a luz do mundo e o sal da terra, porque o sal, numa comida, se o sal tiver molhado, insípido, não se presta para salgar nada, só presta para ser jogado fora e ser pisado, como diz lá no Antigo Testamento. Então, diz assim, aqui, a excelência da sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. É exatamente isso, a gente tem que confiar no Senhor Jesus, no nosso Deus, para que nós não possamos desviar dos nossos caminhos e que nós possamos endireitar, consertar as nossas veredas, que são os nossos caminhos, e que Deus veja lá de cima, que seja um conserto através do nosso caminho puro, sincero e reto do coração, porque senão Deus não vai dar ouvido a nós. E Deus sabe muito bem aquele que, através de Jesus Cristo, que está aqui consertando seus caminhos, deixando seus maus pecados para trás, que são as nossas iniquidades, e cada vez mais consertando os nossos caminhos. Nós temos que nos consertar, temos que nos reaver, e também sabemos que Ele está ali a fazer tudo por nós, desde que nós queremos nos consertar. Isso cabe a cada um de nós. Deus dá a luz para isso aqui, mas o homem tem que dar um passo para também deixar suas iniquidades, seus pecados para trás e se transformar em outra pessoa. Por isso que nós temos que consertar o nosso caminho, tanto o evangélico como não, mas principalmente que aqueles que já aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador das nossas vidas. Ele sim é que nos dá assim um impulso através do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos reconhecer os caminhos maus que nós às vezes nos desviamos através de outras pessoas, através do mundo que já nos maligno, e saímos do caminho de Deus. Isso não é bom para nós, que nós possamos permanecer nas suas veredas, nos caminhos retos, que é o que Deus
requer de cada um de nós. Então, amados irmãos, aqui também a segurança daquele que se refugia em Deus. No Salmo 91, versículo 1 e 2, diz assim, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Versículo 2, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Justamente isso. É nele que devemos confiar, habitar no esconderijo do Senhor. É como se eu estivesse colocando suas mãos, né, sobre nós, com as bênçãos dele, como a galinha estivesse com suas asas, agasalhando seus pintinhos ali embaixo, para que não venha um predador para pegar um pintinho daquela galinha ali e servir de presa para ele, para se alimentar, como um gavião, como uma ave daquela de rapina, né, que vem se alimentar e vê o pintinho como presa. E ali a galinha agasalha todos os filhotes, todos os seus pintinhos debaixo das suas asas. É isso que Deus faz. Nos coloca debaixo da sua sombra e no esconderijo dele. É a sombra, é o refrigério de Deus que nós precisamos para as nossas vidas. E a sombra que a gente esperando aqui, que a gente tem sombra de árvore, sombra quando o sol vai chegando à tarde, a sombra, né? Mas a sombra do Altíssimo, do Onipotente, nós possamos descansará, nós descansamos nele, porque Deus é aquela sombra espiritual que nós precisamos para nossas vidas, tanto evangélico como não evangélico. E aqui, principalmente no versículo 2, assim, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele é nossa fortaleza, porque é como nós estivéssemos assim, digamos, nós fossemos muito ricos numa ilha, tivesse ali uma casa ou uma fazenda ali, e toda cercada ali, mesmo que tenha guardas ali, a gente coloca ali pessoas, seguranças, para nos dar um sono tranquilo, mas a nossa fortaleza principal é o nosso Deus, porque Ele é que provém tudo. Dele vem a fortaleza, e nele é quem devemos confiar, porque se a gente não confiar no Senhor, em vão será a sentinela, porque não adianta o homem estar ali trabalhando a noite todinha, às vezes pega um sono, e é nesse sono que às vezes os ladrões e aquele, quando não está realmente vigiando a casa do patrão, a casa da própria pessoa, que aquele servo está seguindo a ele, então é nessa hora que o bandido vai, retém às vezes, pega as armas dessas pessoas de segurança e adentra dentro dessa casa e faz um reboliço ali, rouba, faz o que querem, mas sabendo que nós possamos e podemos desejar e pedir a Deus para que Ele seja, na nossa vida, uma fortaleza principalmente espiritual, ao qual Ele diz na palavra, né? Nos livramentos, os livramentos que a gente vê, mas principalmente aqueles livramentos que a gente não vê, que é isso aqui principalmente, que é ser forte, esperar em Deus, porque a fortaleza dele é infalível. E aqui no Salmo 94, versículo 18 e 19, nos diz assim, versículo 18, quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Exatamente, quando meu pé vacilar, a bondade do Senhor é que vai me sustentar, porque eu sou falho, os irmãos também são falhos. Fique pensando que nós somos fortes, porque o apóstolo Paulo diz assim, quando tu estiveres fraco, vai estar mais forte, mas quando tu estiveres forte, tu vai se sentir mais fraco. É o que Paulo diz na palavra, não é? O apóstolo Paulo, e no sentido aqui espiritual. E a bondade de Deus é tão grande que Ele nos sustém e firma os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus, para que nós não vacilamos, para que nós não podemos dar um vacilo e pecar diante dos olhos dele, diante lá do alto do céu, que ele está vendo tudo nas nossas vidas, ele não pode vacilar, tem que seguir em frente, ver a luz, que a luz é Jesus, e seguir e fazer aquilo que Cristo veio aqui na terra para que nós façamos, não é? E também ter a certeza que Deus está ali para nos tirar de qualquer precipício, de qualquer
conflito, que nós não venha vacilar, dar um fraquejo, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, mas porque Deus nos sustenta cada um de nós, conforme sua santa vontade e seu santo querer. E no versículo 19 do capítulo de Salmo de número 94, e o versículo 19 diz assim: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearão em minha vida. Muito bem, aqui está dizendo que dentro de mim, ele tem cuidado, os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha vida. As consolações de Deus são tantas, as misericórdias de Deus, que duram de séculos em séculos. E a gente tem que recriar, fazer um tipo de assim, a gente ir num lugar com os amigos, fazer ali um tipo de viagem para nos recrear, se juntarmos ali como se fosse um recreio ali, né, para fazer ali uma adoração a Deus, orar, depois vem um almoço, vem um jantar, mas que esse dia seja tirado nesse sentido de nos recrear diante de Deus. E os nossos cuidados nós temos que colocar nas mãos deles, como disse aqui, porque as consolações dele duram de séculos em séculos. E também tem aqui exatamente isso, amados irmãos. Então, aqui eu vou falar agora umas observações sobre Deus está no controle de tudo. Aqui eu tirei umas palavras que diz assim: para algumas pessoas, o mundo funciona como uma máquina, obedecendo algumas leis da natureza, sem qualquer interferência de Deus. Esse é o ensino do deísmo. E deísmo significa sinônimo, essa palavra, filos, sistema de atitudes dos que rejeitam toda espécie de revelação divina, mas admitem a existência da divindade. Então a gente vê aqui, deísmo, termo que descreva a crença em Deus ausente, que criou o mundo, estabeleceu suas leis e saiu de cena. Nada tão longe da verdade bíblica. Dizer que Deus é soberano significa dizer que ele é supremo e único. E ele tem autoridades sobre todas as coisas. Ele é o governante supremo e nada acontece sem a sua vontade. Exatamente, Deus é quem governa tudo lá do alto dos céus. Ele é o nosso único Deus. É Ele, através da sua magnitude, da sua bondade, que Ele governa tudo do alto dos céus, conforme a sua santa vontade, seu santo querer e a sua santa hora. Mas, aqui nessa frase aqui, eu não concordo muito com isso, mas diz assim, que esse termo deísmo, termo que descreve a crença em Deus ausente, que criou o mundo, estabeleceu sua lei e saiu de cena. Não é assim, conforme está escrito aqui, que esse escritor escreveu. Deus nunca saiu de cena diante de nós. Desde o povo do Egito, que ele instituiu Moisés como seu libertador e salvador, não, seu libertador, salvador é ele, e Moisés foi intercessor daquele povo até o dia de hoje. Deus nunca ficou ausente de nós. Deus sempre está presente. Deus é onisciente, onipotente e onipresente na nossa vida. Isso aqui eu não concordo com esse autor que escreveu isso aqui não, essa frase não. Que Deus, ele nunca se afastou de nós. Ele nunca saiu de cena. Quem já ouviu dizer que Deus saiu de cena? Não. Deus está sempre presente. Sempre presente na nossa vida. Nunca saiu de cena. Até os dias de hoje. Até a vinda de Jesus. E até a segunda vinda de Jesus, quando ele vai mandar pela segunda e última vez para vir buscar a igreja universal. A única igreja que ele vai juntar esse povo para morar com ele e com Jesus por toda a eternidade. E está aí ainda dizendo aqui, a soberania de Deus é uma doutrina que traz enorme consolo para o crente. Aí está tudo certo. A soberania de Deus é que traz todo consolo para o crente. E para os descrentes também, através dele que nós temos essa
esse consolo que nos consola através das lutas do dia a dia, principalmente em situações desesperadoras, como nos deparamos, como nossa finitude e limitações, porque nós somos limitados diante de Deus, e Deus é aquele que não tem limite, Deus não tem limitação, Ele é um ser ilimitável, Deus continua o mesmo de hoje, de sempre, e de amanhã, e de eternamente. Limitados somos nós, porque somos feituras dele, nós somos feitos por ele, somos criaturas feitas por ele, por isso que temos uma limitação, porque Deus não ia criar um ser humano, e muito menos, já criou os espirituais, muito menos humano, para que viesse ser superior a ele, e tivesse uma sabedoria mais do que a dele. Nós somos limitados em tudo, por isso que Deus coloca tudo da maneira dele, que é correta, e através de Cristo Jesus. E mais, não há qualquer contradição entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Quanto mais conhecemos o que significa dizer que Deus é soberano, mais oramos, mais evangelizamos, mais descansamos e mais confiamos em sua sábia e providente direção. A gente tem que ser constante na oração, sair para evangelizar o povo, quer levar a palavra de Deus a quem ainda não conhece, como diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, que eu sempre tenho dito aqui, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado, ou será condenado. Isso é falando de Jesus, lá no evangelho de João, que está escrito no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que não diz isso aí. Os irmãos podem conferir. E sabemos que Deus é o Deus de tudo. Sabemos também que Deus tem os próprios atributos deles, os atributos de Deus, que é a sua perfeição completa. Nós somos falhos aqui, através dos nossos pecados. Mas aqui, os atributos de Deus, diz assim, Ele é soberano, Deus é soberano, fiel, misericordioso, bondoso, longânimo nas nossas vidas, dono da prata e do ouro, único, eterno, criador de todas as coisas, inclusive do homem e da mulher, Pai celestial, amoroso, general de guerra, Deus trino, supremo, majestoso, Pai do Criador e do nosso libertador, Jesus Cristo, e etc. Tudo isso aqui são atributos de Deus, são as coisas boas de Deus. E nós devemos seguir esses atributos de Deus. Muitos têm muitas dessas qualidades que são esses atributos. Tanto servos, como também tem muita gente no mundo que ainda não é servo de Deus, mas tem essas qualidades. Mas, igual a Deus, não existe ninguém. Nosso Deus, com D maiúsculo, é um Deus superior. É o Deus que está no céu. Pai de Jesus, que foi, através dele, foi gerado Jesus Cristo de Nazaré, pelo Espírito Santo, que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo, que é eles que deixar para nós como nosso Consolador até os dias de hoje. Então, esses são os atributos de Deus. E o que nós queremos mais? Tendo todas essas virtudes que Deus, que eu relatei aqui diante de Deus, que Deus nos presenteia a cada dia, e nós queremos mais. O que podemos exigir mais do nosso Deus? Dele. Nós não podemos exigir mais nada, simplesmente nada. Deus sem nós continua sendo o mesmo Deus. Jesus sem nós continua sendo o mesmo Jesus Cristo. Nós, sem Cristo Jesus, sem o Pai celestial que é o nosso Deus, é que não somos nada nessa vida. Botem isso nas cabeças de vocês, nas mentes de vocês, tanto na minha como na de vocês, tanto crente como descrente. Deus é soberano sobre tudo. É o único Deus que está a ver lá no alto dos céus nossas qualidades, que são nossas virtudes, e nossas falhas, que são nossos defeitos,
aquilo que fazemos de errado a cada dia e que nós possamos nos consertar, principalmente a partir do dia de hoje, que é sábado, 18 de novembro de 2023. Amados irmãos e queridos ouvintes, esta foi a palavra de hoje do irmão Zito, que vocês verificam aí nas Escrituras Sagradas, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 39. Examinai as Escrituras. Tem que examinar. Se eu errei alguma palavrinha aí, algum livro, mas consertei de novo, irmão, verifique para ver se está tudo certo. Só digo uma coisa a vocês. Só através de Deus e de Jesus é que podemos e possamos conseguir a vida eterna. Ainda vou deixar um versículo que serve para mim e para todos vocês, para evangélicos ou não, que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Eu gosto muito desse versículo que diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, que nosso Deus nos abençoe nesse dia de sábado e tenha um ótimo fim de semana. Em nome de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém.